Olá pessoal, vamos receber mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Rony decide deixar o Palmeiras e já tem data para assinar com o novo clube. Rony deve deixar o Palmeiras muito em breve. Um dos jogadores mais vitoriosos do futebol brasileiro nos últimos anos, o atleta não vive a melhor de suas fases com as cores do Verdão. Na atual temporada, o atleta soma 9 jogos disputados com 2 gols marcados. Rony balançou as redes nos duelos diante de Inter de Limeira e Ituano, ambos pelo Paulistão. No entanto, desde a temporada passada, Rony vem sendo alvo de fortes críticas por parte da torcida do Palmeiras. Alguns pedem até mesmo pela saída do camisa 10, o que já pode ter uma data para acontecer. O atleta, até então ponta, chegou ao Palmeiras em 2020, depois de se destacar com as cores do Atlético Paranaense. Agora, pouco mais de 4 anos depois, este ciclo pode chegar ao fim. Isso porque, conforme apurado pelo Verdão MVVC, Rony voltou a receber sondagens do Oriente Médio e uma proposta oficial deve ser oficializada muito em breve. Além disso, a fonte conta que o jogador está disposto a deixar o Palmeiras para embarcar na Ásia já no meio do ano. Vale ressaltar que, por outro lado, Rony continua tendo bastante moral com Abel Ferreira. Mas, enquanto isso, o avançado segue atuando pelo Verdão. Na carreira, além de Palmeiras e Atlético, Rony soma passagens por clubes como Náutico, Cruzeiro e Remo. Um episódio curioso é que no ano de 2018, Rony chegou a ser anunciado de forma oficial pelo Botafogo. Entretanto, a transferência acabou não sendo concretizada. Abel manda a resposta na lata sobre má fase de Everton no Palmeiras. Com gols de Flaco Lopes e Gabriel Menino, o Palmeiras venceu a Portuguesa por 2-0. O Verdão chegou aos 24 pontos e, além da liderança do Grupo B, assumiu o primeiro lugar geral da primeira fase do Paulistão. Apesar do resultado positivo conquistado fora de casa, mais uma vez um ponto negativo na partida foi a má atuação do goleiro Everton. Ele já teve algumas falhas neste ano e no duelo de ontem, ele se mostrou inseguro e errou em alguns lances. Chamou atenção os erros do medalhão em algumas saídas de bola e que quase geraram gols para a Lusa. Vale destacar que no clássico contra o Corinthians ele falhou e depois disso saiu da zona mista escoltado para não falar com a imprensa. Não bastasse isso, depois das muitas críticas que sofreu dos palmeirenses, em que alguns dos torcedores já perderam a paciência e querem a saída dele do time titular, o arqueiro trancou os comentários em suas redes sociais para não ler as críticas que vinham sendo comentadas em suas postagens. Apesar de ser multicampeão e de ter seu nome na história do Verdão, fazendo parte do grande período vitorioso do clube, ele não vem sendo perdoado pelos torcedores do Palestra, que estão pegando no pé dele por este mau começo de temporada e por muitos erros. Não bastasse a torcida, Abel também se manifestou sobre o goleiro. Em entrevista coletiva após a partida, ao ser perguntado sobre o que está acontecendo com o ídolo palmeirense, o comandante português revelou que essa situação enfrentada pelo arqueiro tem influência sua. Ele seria o culpado pelo goleiro ter mudado seu estilo de jogo e isso está impactando em erros. O culpado das falhas do Everton sou eu. Quando tentamos fazer mudanças, melhorias na nossa forma de jogar, quando tentamos inovar, sempre há um processo de aprendizado. E hoje ele fez o que eu pedi e iniciou. Em uma saiu e acertou. Em outra ele errou. Mas é o que eu quero que ele faça. É o que eu quero. Que use a altura e a envergadura. O único jogador que pode jogar com a mão dentro da área é o goleiro. Temos que usar essa vantagem. Estou desafiando-o a sair mais, continuou o técnico. E a coragem de arriscar é minha responsabilidade. E assumindo esse risco, ele vai ser ainda melhor, ajudando no jogo aéreo. Não é só contra a Portuguesa, mas contra o Mirassol foi assim. Todas as faltas vão bolas na área. Nosso goleiro tem que dar esse passo à frente, encerrou Abel. O jogador de 36 anos ainda tem um longo contrato com o Alviverde Paulista. Seu acordo com a equipe vai até o final de 2026, tendo ainda mais 3 anos de contrato. Vale citar que o treinador tem esse estilo de abraçar e blindar os jogadores, pode-se ter exemplo de outros atletas muito criticados, que ele faz questão de blindar. Além da má fase, outro problema que chama atenção é o histórico do atleta nas penalidades. Ele é muito criticado pelo seu desempenho nos pênaltis e na Supercopa deste ano isso voltou a acontecer. Ao todo, de acordo com o levantamento do site Lance, foram cobradas 56 penalidades em sua meta e 9 foram defendidas. Já nos duelos decididos em penalidades, foram vencidas 2 disputas e em outras 8 foram derrotados. Vale destacar que o experiente arqueiro é um grande líder dentro do time e uma peça importante da equipe nos últimos anos.
No momento, a titularidade dele segue mantida pelo treinador português. Caio Paulista mal desencanta com assistência e gera divisão na torcida do Palmeiras. Na noite desta quarta-feira, 28, o Palmeiras foi até o estádio do Canindé medir forças diante da Portuguesa. Vale destacar que, por conta da disputa da Supercopa do Brasil, a partida foi atrasada. Assim, com mais da metade do estádio lotada com torcedores alviverdes, o Palestra entrou em campo praticamente com o seu time ideal. O único desfalque foi Gustavo Gomes, que se lesionou diante do Corinthians. Abel Ferreira apostou na manutenção da linha de 3 zagueiros e recuou o uruguaio Joaquim Piquerez. Dessa forma, quem ganhou um espaço no time titular foi Caio Paulista, um dos reforços do time no ano. Até pela forte concorrência na posição, o ex-jogador do São Paulo ainda não teve tantas oportunidades como titular, principalmente em sua nova posição como ala, lateral esquerdo. Dito isso, embora o primeiro tempo tenha ficado devendo em termos de qualidade técnica e construção de jogadas, o camisa 16 foi uma das poucas válvulas de escape do alviverde. Inclusive já com a partida no segundo tempo e com Abel Ferreira preparando modificação na beira do gramado, Caio Paulista acabou participando do lance que abriu o placar no Canindé. Após cruzamento de Marcos Rocha, Caio deu uma casquinha e encontrou Flaco Lopes bem posicionado na segunda trave. De cabeça, o argentino concluiu bem e colocou o Palmeiras na frente. Depois das alterações e com a tranquilidade de jogar com um homem a mais, o Palmeiras ainda aumentou a conta. Passe de Richard Rios e pancada de Gabriel Menino para colocar o 2-0 no marcador. Com o resultado, o Alviverde se manteve invicto no estadual e caminha para terminar a terceira edição seguida sem derrotas na fase de classificação. Aliás, os únicos reveses do Verdão nos últimos anos foi o jogo de ida das finais, contra a SPFC e Água Santa. Dito isso, na edição atual, a vitória diante da Lusa levou o Palestra à liderança da classificação geral, deixando o time com 24 pontos. São 7 vitórias e 3 empates nas 10 partidas realizadas. Vale frisar que, como as partidas de quartas e semi não são no formato ida e volta, é fundamental terminar em uma das 2 primeiras colocações da tabela geral, justamente para ter a chance de mandar os 2 mata-matas em casa. Agora, de olho na manutenção do topo, o Palmeiras visitará o São Paulo no próximo domingo 3, às 20 horas. Já na rodada derradeira, a equipe receberá o Botafogo de Ribeirão Preto, no possível retorno ao Allianz Parque. Palmeiras bate o martelo sobre vender Luan ao Grêmio. O Palmeiras tem recebido algumas sondagens e interesses para negociar o zagueiro Luan. O jogador sempre acabou ficando, tanto por conta de sua vontade, bem como com o aval de Abel Ferreira, que mostra confiança em seu atleta. O Grêmio tenta reforçar sua defesa com a contratação do zagueiro Luan. Segundo algumas informações, o jogador expressou o desejo de ser liberado pela diretoria do clube paulista, com quem tem contrato até dezembro deste ano. Apesar disso, conforme apurou a reportagem do Bolavik Brasil, essa ideia seria somente para um negócio lucrativo para o clube para o futebol do exterior, ou seja, isso não incluiria uma transferência ao Grêmio. Até o momento não houve negociações para a renovação de seu vínculo com o Palmeiras, justamente por conta da vontade do atleta, mas caso não apareça uma oferta, o clube pretende iniciar as tratativas. Luan está na equipe paulista desde 2017 e acredita que seu ciclo no clube já se encerrou. Ele já externou a sua vontade de jogar fora do país, também para viver uma experiência nova com sua família. O zagueiro já conquistou inúmeros títulos, incluindo o Campeonato Brasileiro 3 vezes, a Copa do Brasil, 2 Libertadores, uma Supercopa do Brasil e 2 Recopas Sul-Americanas com a camisa do Verdão. Apesar de ter participado de 7 partidas nesta temporada, marcando um gol, Luan teve momentos de oscilação entre a titularidade e o banco de reservas, principalmente com algumas falhas em momentos importantes, como no Mundial diante do Chelsea. O técnico Renato Portaluppi, que tem grande admiração pelo futebol de Luan, foi o responsável por indicar o zagueiro à diretoria do Grêmio. O imortal está em busca de um defensor para a sequência da temporada. A busca de um titular para a zaga em 2024. O clube gaúcho viu em Luan a peça ideal para fortalecer sua defesa. O clube entende que errou ao não olhar para o setor e gostaria de um jogador de experiência no setor. As negociações com o staff de Luan já estão em andamento, e o Grêmio espera chegar a um acordo com o jogador em breve. Após isso, o clube tentará negociar com o Palmeiras a liberação do atleta, podendo oferecer uma compensação financeira para acelerar o processo, diz a informação do jornalista.
Caso a liberação não ocorra imediatamente, Luan poderá assinar um pré-contrato e sair sem custos ao final de seu contrato atual, concluiu ele em vídeo publicado em seu canal. O Grêmio tem como objetivo concluir a contratação de Luan até o dia 7 de março, data que marca o encerramento da janela de transferências. Isso permitirá ao clube inscrever o jogador na Copa Libertadores. O Verdão continua acreditando na não negociação. Rony diz sim, e está de saída do Palmeiras. Rony pode estar de saída do Palmeiras. Alvo constante de equipes estrangeiras, o atacante do Verdão voltou a receber sondagens do mercado árabe e uma proposta pode ser oficializada em breve. E caso ela chegue, o atacante estaria inclinado a aceitá-la. A informação é do Verdão MVVC. Segundo a fonte, o camisa 10 alviverde estaria disposto a deixar o clube em caso de proposta na próxima janela de transferências, no meio do ano. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o jogador é alvo de agremiações de fora do país. Em outras oportunidades, como a última vez em que o mercado árabe estava disposto a levá-lo embora, quem pediu sua permanência foi Abel Ferreira. O técnico palmeirense tem o atleta como uma peça importante do elenco e um dos seus homens de confiança. Antes titular absoluto, Ronielson perdeu espaço e hoje é reserva, o que pode acabar influenciando em uma possível liberação por parte do clube. O atacante de 28 anos de idade tem contrato até dezembro de 2026 e está avaliado em 11 milhões de euros, 59 milhões de reais, na cotação atual. Desde o fim da temporada passada, o rústico perdeu espaço na briga por uma das vagas do ataque palestrino. Por conta da má fase vivida na época, o jogador foi para o banco de reservas e de lá para cá não conseguiu mais recuperar o antigo posto. Hoje, Endrick e Flaco Lopes compõem a dupla de ataque do verde. O camisa 10 segue tendo minutos em campo, porém em grande parte partindo do banco de reservas no decorrer dos jogos. E você, torcedor, o que você acha da situação de Rony? Deixe a sua opinião nos comentários.